Olá, sejam bem-vindos ao FMPcast. Neste 19 de abril vai falar do Dia dos Povos Indígenas, os direitos indígenas, com uma especialista, uma das talvez maiores conhecedoras do tema, que a professora doutora Raquel Fabiana Lopes Sparrenberger fez o seu pós-doutorado nessa temática. Então ela é advogada, professora do mestrado da graduação. Profa, um prazer recebê-la, bem-vinda. Muito bom dia, um prazer estar aqui no FMPcast falando sobre uma temática que me instiga, que me preocupa, e que é certamente uma das temáticas mais relevantes, mais importantes da atualidade. Diria, uma temática de luta constante em relação a várias pautas e várias reivindicações. No meio do direito, no meio acadêmico, não é uma pauta comum, né, doutora? Não tem sido. No meio acadêmico são poucos os trabalhos que se referem à questão indígena, à luta indígena, ou os temas mais específicos sobre a criança indígena, mulher indígena, demarcação de terras indígenas e a questão ambiental, ou o próprio etnocídio. São muito poucos os trabalhos, muito poucas as pesquisas que nós temos no Brasil em especial. É claro que a gente tem algumas regiões do Brasil em que há mais estudos, tá? Mas vamos pegar aqui a região sul, há poucos estudos, poucos pesquisadores nessa área em especial, E acredito que por justamente ser uma pauta que necessita ainda de muitas dimensões de conquistas. Então, como há muitas conquistas ainda a serem buscadas ou efetivadas, também não há interesse, talvez, em pesquisas que, de fato, respondam de uma forma mais concreta a todas essas demandas. Claro, prof, que aqui nós deveríamos ter nessa mesa aqui representantes da comunidade indígena, mas justamente a gente faz esse recorte de discussão nesse dia para lembrar e falar dos direitos indígenas com alguém que efetivamente estuda. Então a gente faz esse, não é meia culpa, mas porque não dá para ter todo mundo aqui, e a gente quer justamente mostrar um panorama dos direitos indígenas hoje em dia. Recentemente a gente teve a rejeição do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem realidades, prof, aqui, por exemplo, no interior, no norte do Rio Grande do Sul, a gente tem um embate entre aldeias, índios que estão envolvidos com organizações criminosas. Tem muitos aspectos dos indígenas. Então, a pergunta ampla é: quais são hoje os direitos dos indígenas, dos povos indígenas, e o que está faltando também para positivar esses direitos? Eu acho que é bem importante também de ressaltar que nós não estamos aqui, talvez, num lugar de fala. Exatamente, completamente. Com certeza, mas nós podemos falar sobre. E ao falar sobre, falar de uma pauta que nos é importante, nos é relevante, e que, no meu caso em especial, é uma pauta de vida, estudar a questão indígena e lutar juntamente com esses povos pelos seus direitos. Então eu diria assim, quais são os direitos dos povos indígenas? São todos os direitos, todos os direitos fundamentais que qualquer cidadão brasileiro tem, os indígenas também possuem. Agora, tem algumas questões que elas são de extrema importância em termos de direitos e de garantias para esses povos indígenas. A relação, por exemplo, que o indígena estabelece com o território é uma relação de vida. Então, o direito ao território, o direito à terra é algo de extrema importância para a concretização dos demais direitos. Então, é uma relação de espiritualidade, é uma relação de vida, é uma relação de história, que passa de geração para geração. Então, ali naquele território, por isso a importância da demarcação das terras indígenas hoje no Brasil, que foram poucas ao longo de vários governos. A gente não tem grandes números de demarcações realizadas. Isso em todos os governos, não só nos últimos, mas já há muitos anos nós temos problemas. E qual é a grande questão? A questão é que o indígena ele tem uma relação com a terra
que vai sim permitir com que outros direitos são direitos que irão se concretizar a partir do direito ao território. Por isso, uma das grandes pautas é a terra, né? Por isso também veio a discussão do marco temporal, que é muito vinculada à questão do direito à terra, à demarcação desse território, que para o indígena é uma perspectiva, né? Para nós não indígenas é uma outra perspectiva, esse olhar para o território. É uma relação, sim, né? de vida, de espiritualidade, de relação, de inter-relação com aquele território, né? Ali estão todas as suas dimensões, né, de vida, tipo a própria relação, né, com os seus antepassados, com a sua história, com a sua identidade, né, com a sua cultura, está ali. Então, quando o indígena ele não está no seu território, isso significa para ele, sim, uma espécie de abandono, né, da sua própria história, da sua própria cultura e da sua própria identidade. E por essa razão, né, talvez, né, que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese, né, do marco temporal, justamente por conta desses argumentos, né, da própria história dos povos indígenas no Brasil, mas também da relação que esses indígenas precisam estabelecer com o seu território para dar continuidade à sua cultura e à sua identidade. Veja bem, é uma questão de identidade natural, cultural, social e espiritual. Então, quando a gente fala em direitos fundamentais, são todos. É direito à educação, é direito à saúde, é direito à vida, é dignidade. Mas isso, para o indígena, está muito atrelado à sua permanência no seu território, né, na sua terra, que ali está a sua história de vida. Sim. Bom, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, um quadro diferente do norte do país, e nós temos, eu falei em passando anteriormente, por exemplo, no norte do estado, uma crise entre diferentes aldeias, né? Isso me parece meio invisível ao restante da sociedade. Eu estou equivocado na minha percepção? Então, o que nós temos, né? Nós temos um embate político e social, né, entre povos indígenas e entre não indígenas. Isso é histórico no Brasil, né? Essas pautas reivindicativas, né, que os povos indígenas realizam e de uma forma bastante constante, é uma luta constante, é por isso também que existe o dia, mas não é um único dia, né, o Dia dos Povos Indígenas, é mais um dia, né, de luta, e existe sim, né, acho que nós temos realidades culturais, sociais, econômicas muito diversas em relação aos povos indígenas do sul, povos indígenas do norte. Então, há essa realidade diferenciada. Mas acredito que mesmo, né, existindo essa realidade até mesmo econômica, algumas aldeias são extremamente vulnerabilizadas, silenciadas, e estão, né, hoje numa situação de extrema miserabilidade e de pobreza, e há outras, sim, né, com uma condição, digamos, econômica melhor, né? Agora, essa é uma questão complexa, porque mesmo essas que estão numa condição melhor, há que se fazer um estudo etnográfico, né, que é necessário se fazer, para averiguar essa questão da luta pela terra, né? Mesmo esses indígenas, então, que estão numa condição econômica melhor, eles estão sob o seu território, né? E houve algum tipo de investimento, né? Talvez isso ocorre também, né, de interferência não indígena nessas aldeias, né, com a concordância de alguns indígenas, e essa inserção, né, dos não indígenas em aldeias indígenas com investimento e capital, né, muitas vezes permitem que essas aldeias saiam de uma situação de vulnerabilidade. Só que aí é uma questão delicada, né, porque há também uma grande parcela desses povos que estão, né, em contínua luta para estar na sua terra, né? E que o investimento tem que vir por parte do Estado.
É por isso que, em relação ao marco temporal, por mais que o Supremo Tribunal Federal ele tenha, né, de alguma forma rejeitado o marco, é uma pauta que voltará, porque há interesses econômicos nas áreas indígenas, nos territórios indígenas. Então, acho que há que se ressaltar aqui, né, de que há realidades e realidades, mas há uma pauta, né, é uma pauta de vida, de sobrevivência, de luta pela terra, pela cultura, pela sua identidade. E isso até naqueles grupos, né, ou aldeias que estão hoje numa condição, digamos, um pouco melhor que outras. Mas acho que a nossa grande luta, a nossa grande pauta, né, como profissionais do direito, é que os povos indígenas tenham os seus direitos reconhecidos, né, principalmente o seu direito ao território, que possibilitará, né, talvez aí o respeito aos demais direitos, né? Porque se você não tem acesso à terra, principalmente para o indígena, isso significa, sim, uma espécie de perda, né, da sua própria história. Então, essas realidades existem, mas há que se, né, analisar de forma individualizada, com cuidado para não generalizar, né, porque esse também é um discurso que fortemente adentra nas mídias, né? Ah, mas temos povos indígenas milionários, povos indígenas em que suas terras produzem diamantes. Isso é uma ou outra realidade, né? O que a gente tem visto é uma pobreza extrema, um abandono extremo, né, dessa população que hoje no Brasil é, sim, invisibilizada e extremamente vulnerável, né, em relação às pautas, né, sociais, econômicas, políticas. Não temos avançado muito, né, por mais que no último governo tenha se constituído um Ministério dos Povos Indígenas, os problemas são tantos, né, que o próprio Ministério dos Povos Indígenas não consegue avançar na concretização das pautas. Pois é, a pergunta que viria agora é: FUNAI e políticas públicas voltadas aos povos indígenas não atendem à necessidade, né? Não atendem. E existe também, acho que isso é importante aqui de ressaltar, por parte, né, de alguns povos, né, algumas aldeias, uma certa resistência à atuação da própria FUNAI. Tá? A FUNAI, ela vem, claro, se modificando, ela vem se inserindo cada vez mais, esse deveria ser o papel, né? Mas havia e há muitas reclamações em relação ao papel da FUNAI, especificamente, embora seja, claro, né, um órgão importante, né, de proteção dos povos indígenas, mas não é uma atuação muito eficiente, né, como os próprios povos indígenas ressaltam. Deveria ser mais eficiente, né, até mesmo na busca, né, e no auxílio a esses povos na concretização de direitos por meio de políticas públicas. É claro que a discussão sobre política pública também demanda o papel, né, do Poder Legislativo, que também legisla muito pouco sobre povos indígenas e sobre direitos dos povos indígenas. A gente não tem grandes projetos para essas pautas, né, relacionadas a povos indígenas. Existem pautas genéricas, né, que de alguma forma, políticas genéricas, que de alguma forma ou de outra atendem, né, às realidades indígenas, mas não há, muitas vezes, políticas públicas específicas para atender a essas realidades. Que são realidades muito peculiares, né, justamente pela falta de investimento, pela miserabilidade, pela condição, né, de precariedade da vida desses povos, né? A gente vê, né, crianças subnutridas, desnutridas, como a gente, né, tem presenciado aí nos últimos meses, de forma muito acentuada o problema dos Yanomamis, né? É um problema visível, é um problema que salta aos olhos, de ausência do Estado e de ausência de políticas públicas. Aí vem justamente o questionamento: cadê o Ministério dos Povos Indígenas? Né? Cadê o Poder Legislativo? Cadê o Poder Executivo? Cadê o sistema de justiça numa realidade como essa dos povos Yanomamis? Né?
que é a realidade de um grupo, sim, mas que reflete muito a realidade dos demais povos. Se a gente vai analisar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem basicamente caigangues e guaranis, Em que quantidade? a realidade não é muito diferenciada. A gente tem, assim, aqui no Rio Grande do Sul, em específico, assim, não posso te dizer agora quais são os dados novos, né, do último censo. Mas, por exemplo, na aldeia indígena de Redentora, né, a gente tinha em torno de 5.000 índios, tá? Aí tem Tenente Portela, a gente tem espalhado, né, pelo Rio Grande do Sul. No Brasil, hoje, nós temos em torno de 1.600.000 indígenas, o que é insignificante, né, perto do número populacional. Dá 0, alguma coisa. É 0, são 220, 0,83% da população. Então, mesmo aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente vê uma realidade extremamente complicada, né, de pobreza, de vulnerabilidade, né, de ausência do Estado, né, no que diz respeito à política pública. E talvez seja justamente porque essa população ela soma, né, 0,83%. Sim. Né? E se a gente vai pegar censos anteriores, tipo 2010, nós estávamos preocupados com a dizimação dos povos indígenas, porque nós tínhamos 800.000 indígenas no Brasil. Então, houve, né, um crescimento acentuado, mas que ainda é muito pouco. Né? Se a gente vai pensar na história, né, dos povos indígenas que aqui habitavam, enfim, é um número irrisório em termos, né, populacionais, mas seres humanos, né? Mas são seres humanos e que precisam, sim, da atuação do Estado. E que são, né, os donos da terra, como dizem, né? Aqui estavam, né? Eram os que habitavam o território brasileiro e que hoje estão, né, num número insignificante em termos populacional, justamente pelos etnocídios, né, dizimação, pobreza extrema, abandono, né, total do Estado e não efetivação de políticas públicas para esse grupo em especial. Sim, que dentro de uma sociedade capitalista utilitarista, tu tem um número reduzido de pessoas que não está inserido objetivamente na economia de produzir, gerar impostos. É uma população atípica, né? Com uma característica atípica. Exatamente. E são as especulações, né? Existem muitas especulações, né? De que os povos indígenas deveriam se inserir, né, nessa lógica capitalista, produzir, consumir. Mas aí, mais uma vez, eu ressalto aquilo que eu enfatizava no início da nossa conversa. Será que, efetivamente, a questão do capital, do consumo, é algo que faz parte da sua cultura, né, da sua identidade? É claro que hoje a gente não pode também dizer o indígena não quer tecnologia, o indígena não quer civilidade, tem muita gente que diz isso, né? Mas eles querem permanecer naquela condição de selvagem, não querem a inserção, né, no mundo capitalista, o indígena não vai ter celular, o indígena... Não é essa a questão. A questão é como desenvolver economicamente, com sustentabilidade, com investimento e manter a sua identidade e a sua cultura. E isso me parece ser difícil no Brasil, né? Porque realmente a lógica capitalista, ela visa o quê? A exploração, a degradação, né? A perda das identidades, a perda da própria história. Então, quando isso ocorre, o indígena vai lutar contra isso, principalmente aquele que quer manter, né, essa característica identitária, étnica, né, dos seus povos. A sua história, as suas lendas, né, as suas comidas, né, os seus hábitos, né, as suas histórias de vida que estão ali. E que muitas vezes essa força do capital econômico, ela vem, né, tentando derrubar praticamente todas essas identidades vinculadas à sua história. Então, por isso resistem.
mas é óbvio que eles estão, né, abertos a receber o que o capitalismo também pode proporcionar, né, de bom, né, tecnologia, né, para benefício, né, da sua própria história, da sua própria família. Eu uma vez participei de uma pesquisa participei como avaliadora de uma pesquisa dos povos Axaninca, que são povos que já há muito tempo inseriram a sua cultura, né, e as suas práticas e o seu artesanato no âmbito da tecnologia, né, criaram um mecanismo para divulgar a sua cultura para realmente com o objetivo, né, e com a finalidade de preservar. Então, eu divulgo dizendo, isso é meu, isso é da minha história. Divulgo para o mundo. Tá? E isso foi muito bom para os povos Axaninca. Então, não existe essa ideia de que os povos indígenas querem se fechar, né, se restringir nas suas aldeias. Tá? O que os povos indígenas querem é respeito, é políticas públicas, é a efetividade dos direitos fundamentais que nem, né, qualquer brasileiro tem, mesmo que, né, de forma precária, mas mesmo de forma precária para esses povos indígenas ainda é, né, mais precário. Nós temos, claro, muitas políticas que nos atingem de forma precária, mas para os povos indígenas isso ainda se torna mais precário. A gente tem também, Zanuso, a situação dos povos indígenas isolados. A gente tem ainda, né, grupos isolados. Aí sim, né, precisaria de uma política pública específica, né, de proteção, porque aí não há realmente esse contato com o não indígena. E aí qualquer contato aí sim pode ser, né, dependendo da forma como isso for realizado, pode sim ser bastante degradante, digamos assim, para aquela cultura e para aquela identidade. Sim. Muito bem, nós conversamos com a professora doutora Raquel Fabiana Lopes Sparrenberger. Queres falar mais alguma coisa, prof, nesse encerramento? Eu só quero agradecer e dizer que o dia, né, dos povos indígenas é só mais um dia de luta, né, de pautas, né, de reivindicações por dias melhores, né, e por uma qualidade de vida de mantença, né, da sua identidade, da sua história. Então, eu quero agradecer muito, né, à FMP e ao FMPcast por proporcionar, né, esse momento e por possibilitar também que se fale, né, sobre esses povos, que são tão invisibilizados, tão vulnerabilizados e que estão aí, estão nas universidades, né, já estão ocupando, sim, cargos, né, de chefia, cargos em instituições, temos muitos advogados, né, temos juízes já, temos promotores de justiça, mas ainda, né, precisamos que haja uma maior ainda inserção, né, desses povos no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Muito, muito obrigada. Nós aqui agradecemos a professora doutora Raquel Fabiana Lopes Sparrenberger. Compartilhe esse conteúdo com o seu colega, com o seu familiar, para que a gente possa tratar desses assuntos. Esse é o papel da FMP enquanto instituição de ensino. Então, fique à vontade para consumir os nossos conteúdos e para compartilhar esse material, tá bem? Um grande abraço e até a próxima edição.